o amor precisa ser cultivado, alimentado e cuidado. Por isso nós queremos agora aprender pequenas atitudes para que o amor seja sempre esta chama que faz arder o nosso coração, né, Dani? É isso mesmo, Padre Camilo. E, gente, hoje, né, comemorando aí o Dia dos Namorados, é claro que nessa data muitos casais aproveitam para celebrar a união, agradecer o companheirismo, a dedicação. E é claro, né, gente, paciência e gratidão são apenas algumas das virtudes que a gente precisa ter para construir uma bela história de amor. E quando a gente fala em história de amor, não tudo são flores, mas tem também suas dificuldades para a gente aprender, se fortalecer, porque também a gente se conhece no outro, né? Para falar sobre esse assunto, é claro, com muito prazer e muito carinho, recebo aquele especialista em casais, Andréa Menezes. Seja bem-vinda, minha amiga. Um prazer enorme estar aqui. Muito obrigada, Dani. Um abraço a todos. Que maravilha. Andréa, vamos falar um pouquinho já daqueles casais, né? Quando a gente fala assim, o pessoal acho que vai perdendo um pouco o clima do amor, o clima do carinho, principalmente aqueles que têm muitos anos de casados, vão entrando em situações às vezes muito rotineiras, né? Vão se acomodando. E aí as tarefas do dia a dia, né? Como demonstrar, né? Amor e carinho, como fazer renovar no cotidiano da vida, né, Dani? Bom, a gente poderia pensar assim, num Dia dos Namorados, o que nesse momento desperta nas pessoas? Mais atenção para o par amoroso, um convite para um jantar, um carinho especial, um agrado, um trato, né, mais generoso, mais gentil. E por que isso precisa ser datado? Por que é que isso não pode fazer parte do cotidiano da vida das pessoas? Né? Como isso se perde com a correria, com a pressa e mesmo com o despreparo para amar, né, Dani? Tem isso também. Tem isso. Por que precisa ter uma data para que a gente lembre que o amor precisa ser cuidado? Exatamente. Né? E por que às vezes é tão difícil também para as pessoas, né, se colocarem, né? Às vezes entram num automático, né? Sim. Daquilo como um compromisso, mas não como realmente uma atitude de amor, né? Um movimento. Eu penso que o pressuposto para que isso não aconteça é cada um do par amoroso se cuidar, né, Dani? Assim, porque quando você não se cuida, quando você traz para a relação os seus medos, os seus desamparos, as suas ansiedades ou qualquer outro sentimento que possa comprometer o amor, você sobrepõe sobre a relação e demanda do outro sem que você perceba. Muitas vezes a pessoa nem percebe que ela está demandando que o outro venha resolver o problema da vida dela, salvar ela, tirar aquela pessoa. Eu quero que o meu par amoroso me tire desse buraco que eu não consigo sair. Legal. Isso compromete as relações. Então, o primeiro ato de amor é o amor próprio, né? É o resgate ao amor próprio, para que você não precise depender do outro para solucionar os seus problemas. Ou seja, eu posso viver bem, independente do outro. E aí que tá, né? Quando a gente vive bem, independente do outro, é aí que a gente ama muito mais e melhor, né? Muito mais. O amor tem outro sabor, né? Pensem que o amor é uma festa. Quando você vai para uma festa, você não se arruma para a festa? Então, se a gente vai para o amor, a gente precisa se arrumar. E a melhor arrumação é você se preparar emocionalmente, cuidar da sua vida emocional, poder estar com o outro mais inteiro, né? Sim, mas isso é tão importante. Muito, para você estar inteiro, para você poder viver aquilo que você sente, realizar seus desejos. E exatamente isso que você falou, que eu acho que é muito importante, que ultimamente tem sido assim, né? As pessoas muito feridas e depositam no outro aquilo que mais falta na sua vida. E sabe o que é interessante, Dani? Que eu acho que o propósito maior de uma relação amorosa é o crescimento mútuo, é a relação ser evolutiva. Quando você não está preparado para o amor, você impede que esse crescimento mútuo aconteça. Eu sempre gosto daquela imagem, né, de um par amoroso dando a mão para o outro que não está bem, né? E qual é o limite dessa ajuda? É que eu tire ele do buraco, não que eu vá para o buraco com ele. Ótimo. Né? Então, quando eu consigo esse gesto de ajuda no momento que o outro mais precisa, que isso é uma prova de amor enorme, né? Sim. Mas que eu não me misture com a dor do outro ao ponto de eu também adoecer. Sim. Então, aí a relação, ela se torna evolutiva, próspera, os dois crescem mutuamente. Nossa, aí
riquíssimo, né? Sim, eu Riquíssimo. penso que esse é o propósito Também- da relação amorosa, o também maior penso, propósito. Também penso que o propósito do amor e da relação amorosa É o exatamente, crescimento mútuo. É o crescimento mútuo. E como o casal pode manter uma comunicação aberta e honesta, Andréia? Independente do tempo, né? Mas ao longo do tempo, como manter? Poderia falar muitas coisas, mas eu vou falar uma que eu acho que é a mais importante. É você ter uma comunicação ao ponto de você expressar o seu sentimento em relação ao incômodo, em relação às coisas boas também, né? Então, por exemplo, se eu estou incomodado com o meu par amoroso, não adianta ficar criticando, resmungando, transforma a queixa em pedido, fala do que você Julgando, sente, como é que achando foi. ruim, né? É. Gente, isso não vai chegar a Vamos lugar dar um nenhum. exemplo? Por exemplo, vamos imaginar que Deixa eu falar tô- uma coisa pra você. Vamos supor, a mulher fala, ô bem, que é? Né? Ou seja, já é não- hostil. Já é hostil. É. Que é? O que você quer? O que você É, quer de novo? Ou nem é, responde, né? é. Então, assim, é quando começa aquela situação que já não tem realmente nenhum acolhimento, né? Então, agora imagina essa mulher como deve se sentir, né? É. Preterida, não importante, não amada. Ao invés dela ficar reclamando, nossa, só me trata assim, puxa vida, não quero saber também, e aí vai embora a discussão. Por que não chegar numa conversa honesta e dizer, eu me sinto muito mal quando você me trata assim. Eu sinto que eu não sou importante para você. E isso me mingua na relação. Pronto, isso já abre um espaço para um outro arranjo de relação, né, Dani? Nossa, muito. E também isso dos dois casos, né? A gente está falando do caso da mulher, mas tem muitas mulheres que, assim... Gente, tem muita mulher que perturba demais, né? Que tem muitos homens, às vezes, que tem muita dificuldade exatamente por causa, às vezes, dessa demanda que essa mulher... Ela não percebe, né, André? Mas é importante o homem dizer... Aliás, André, os dois, né? Os dois. falar. Eu acho que isso acontece de ambos os lados, né? Mas, assim, quando você tem uma relação evolutiva de crescimento... Primeiro que você está muito mais atento ao que o outro sente. Você é capaz de olhar e perceber. Será Sim. que o meu par amoroso está satisfeito comigo? Será que o que eu tenho feito para ele tem agradado, tem desagradado, tem machucado, tem acariciado o coração dele? Será que os meus gestos na direção dele, cotidianamente, caem bem para ele? Será que isso torna a minha relação evolutiva, próspera, de crescimento? Eu acho que essa é uma autorreflexão muito importante, né? Muito importante, André, muito Sim. importante. E como o casal pode aprender a lidar com os conflitos, desentendimentos, mal-estares, aquilo que ele acha que às vezes talvez já esteja acabando e vai indo, e às vezes a situação já está imensa, uma bola de neve durante anos. Como aprender a lidar com os conflitos? O caminho sempre é a honestidade, a verdade, né? A conversa aberta, a comunicação não violenta, a comunicação próspera, né? Que é uma abertura, assim, de um canal mais... que chega em algum lugar, né? Eu acho que a gente estava falando um pouco disso, mas eu diria assim, que muitas vezes eu percebo que o conflito é a frustração de um em detrimento ao outro, né? Então, assim, por exemplo, eu discordo de você, ou você não está realizando o meu desejo, ou você está me machucando e não está percebendo, né? Então, assim, se o outro não é capaz de perceber, eu preciso dizer para ele o que é que está me desagradando, o que é que está me machucando, né? Agora, também tem o seguinte, gente, se eu não me conheço e eu estou trazendo para a relação amorosa coisas que eu não resolvi das minhas questões existenciais, e eu vou projetar no outro e achar que o outro é que precisa resolver aquilo para mim, pode ser que isso seja uma grande fonte de conflito no cotidiano também, quando eu não me resolvo, né, E Dani? como perceber? Como, então, começar a se perceber? Eu acho que é você olhar para você primeiro antes de olhar para o outro, né? A gente tem mania de apontar, eu digo, tem um ditado oriental que quando você aponta para o outro, tem 3 dedos apontados para você. E é muito importante que ao invés de você olhar para o que o outro faz, o que o outro deixa de fazer, o que eu faço, o que eu deixo de fazer, o que desencadeia no outro esse comportamento em relação a mim. Assim como nós temos questões intrapsíquicas, que são conteúdos nossos projetados sobre o outro, nós temos também a relação como algo que nos afeta e nós afetamos essa relação o tempo todo. Nós somos seres relacionais. Se eu te trato bem, você vai se sentir bem e vai responder bem em relação à minha comunicação. Se eu te trato mal, Dani, eu já te indisponho em relação a mim.
Não é verdade? Sim, sim. E aí, é claro que você não vai responder isso bem, né? Sem dúvida. Ainda mais que se for uma Sem situação dúvida. já de rotina, né? Sem dúvida. Uma rotina já baseada nisso, né? Tem muitos Sim. casais que tem, a base é essa, Sim. né? A falta de cuidado com o outro. Andréia, e expectativas realistas sobre o relacionamento, né? Ah, isso é fundamental, né? Fundamental. Porque como a gente idealiza o amor, A gente idealiza o amor. Nossa, a gente acha que o outro é Né, responsável. Rafael? Você está idealizando muito o seu amor? Você está vendo ela, né? É? A gente tende a achar que o outro é responsável em suprir todas as expectativas de felicidade, né? De trazer para mim tudo que eu sonho. E aí isso sai um pouco do universo do humano, né? Nós somos humanos, nós erramos, nós temos falhas, nós desagradamos. Sim. Mas, assim, isso precisa ser dentro de um limite do saudável, né? Do que é natural. Então, eu sempre acho que a questão é sempre você cuidar de você primeiro, né, Dani? Ah, tem que cuidar de você Sim, primeiro. sim. Agora, outra Se coisa. respeitar, viu, Dani? Se respeitar. Se respeitar. Se respeitar. Muitas vezes a pessoa não se respeita mais, ela não sabe, não respeita mais os próprios valores, não respeita mais os propósitos pessoais de vida. Isso se perde na relação, né? E ela simplesmente deixa de existir. Exatamente. Essa é uma questão importante também. Muito importante. A pessoa precisa existir também, né? Isso é importantíssimo. Tem uma outra coisa, né, gente? Que às vezes você está ouvindo a gente conversar aqui, você pensa assim, ah, então vocês estão falando de um casal que não briga? Opa. Não, tem que brigar. Opa! E briga também é saudável. Mas como brigar, Andréia? Eu acho que a gente tem uma coisa pejorativa com a briga no sentido assim de que é um desentendimento. Violento. É uma coisa violenta, né? Então eu posso me desentender de uma forma extremamente não violenta. Sim, perfeitamente. Eu posso ser honesto com o outro, eu posso colocar limite para o outro, eu posso dizer isso é inegociável para mim porque isso faz parte da minha essência, né? Sim. A gente concede na relação, claro, relação faz parte você fazer concessões. Mas eu digo que tem o que é negociável e o que é inegociável. Por exemplo, vamos imaginar que o meu namorado me peça para deixar de ser psicóloga. Você acha que tem condição de eu deixar de ser psicóloga? Jamais, né? Então, isso é inegociável, porque senão deixo de ser eu. Né? Não sou mais eu na história. Então, eu preciso existir enquanto eu, né? Para que ele possa também me ter na relação como alguém que pode interagir com ele, não só depender dele, não só ser guiada por ele, mas eu também posso oferecer alguma coisa porque eu existo. Isso é muito importante, né? Sim, sim. E como você falou, né? Tudo é possível, ainda mais se souber falar, se puder agir, né? Dá para falar tudo, né? Sim. Com amor, sim. pode Eu tudo. sou da conversa. Eu também sou muito da conversa, A gente, vamos conversar porque é preciso, né? E mais, no calor da hora dá um tempo. Dá um tempo. Né? O calor da hora faz você dizer coisas e de uma maneira imprópria, né, Dani? Exatamente. Dá para falar tudo. Se souber falar, tudo a gente consegue, né? Minha amiga, muito obrigada. Eu que agradeço. Feliz muito obrigada. Dia do Foi um amor prazer. para você. Te desejo muito amor na vida, Amém. no seu caminho. Para todos que você também cuida. Gente, a Andréia tem um trabalho lindíssimo com casais. Convido você a entrar na página dela no Instagram, Andréia Menezes Psicóloga. E aí você entra lá, curte a página, acompanha ela, que você também pode tirar suas dúvidas, né, Andréia? Você recebe com muito amor. Eu recebo com muito amor e desejo que um amor próspero, evolutivo, que vocês, todos os casais, todos os amantes, consigam viver uma relação muito mais verdadeira, muito mais próxima de um conforto emocional. Muito bom.